noite, irmão. A graça e a paz do Senhor. Eu vim trazer uma palavra hoje que o Senhor colocou no meu coração e me deu um entendimento. Uma palavra que às vezes, por não entender, nós ficamos muito preocupados e também se torna meio isso um caos dentro da gente. E essa palavra que eu vou trazer também é como um alerta de entendimento, para que nós possamos entender o que é verdadeiramente o arrependimento. E o tema hoje da palavra de Deus vai ser arrependimento. E o Senhor nos diz assim: arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. E o reino de Deus, de fato, ele é chegado. Nós podemos ver como está o mundo, o caos que está acontecendo, nós podemos ver e observar. E o Senhor, como João pregava no deserto a respeito do Senhor, e falando para nós endireitarmos as nossas veredas, pois o reino de Deus é chegado. E essa palavra arrependimento, muitas das vezes é deturbada. Nós às vezes não entendemos o que significa o arrependimento. E o arrependimento, essa palavra arrependimento vem da palavra grega metanoia. E essa palavra metanoia, ela significa mudança de mente. Ou seja, arrependimento é uma mudança de mente. E como João pregava no deserto, ele falava para arrepender, mas também para produzir frutos de arrependimento. Ou seja, produza frutos que mostram que verdadeiramente você mudou de mente, que sua mente mudou. E a palavra também nos diz que para reconhecermos o Senhor Jesus como o nosso Senhor e Salvador. E quando nós arrependemos, mudamos de mente, nós passamos a entender isso. Essa palavra também Senhor. E essa palavra também Senhor, ela significa dono de mim. Essa palavra Senhor significa dono de mim. Ou seja, o Senhor é o meu dono. Quando nós oramos, meu Senhor, seja dono de mim. Então, vamos falar hoje sobre arrependimento, mas também sobre se converter verdadeiramente. Porque para se converter verdadeiramente é necessário um arrependimento verdadeiro. E se converter significa ser mudado, mudar, ser transformado de verdade. E muitas pessoas também, por não entender o que é arrependimento, pensam que às vezes a tristeza, o choro é o arrependimento. Mas há choros que não produzem vida. Mas o arrependimento verdadeiro sim produz vida. Ou seja, nós precisamos reconhecer e entender se verdadeiramente nós arrependemos, se nós mudamos de mente. Mas não é eu ou você que traz esse arrependimento a nós, é o próprio Senhor. É o próprio Senhor que traz esse arrependimento a nós. Pois eu e você, nós somos salvos pela graça de Deus. Então é o próprio Deus que traz arrependimento ao meu e ao seu coração. E hoje eu vou falar sobre um cara que é muito conhecido praticamente por todos nós cristãos, até por muitos que não são cristãos. E esse cara que eu vou falar hoje é sobre Paulo. Vou falar sobre Paulo. Paulo era um homem. Só que pelas coisas que ele fazia, muitos de nós às vezes pensam, uau, que incrível aquilo que ele fazia, mas ele era apenas um homem. Paulo, ele era um homem, mas um homem do Senhor. Um homem que arrependeu verdadeiramente. Um homem que se entregou ao Senhor verdadeiramente. Pois ele mesmo diz que não é mais ele quem vive, mas Cristo que vive nele. Ou seja, então ele teve o arrependimento verdadeiro. Antes disso, Paulo, como muitos conhecem, Paulo ele perseguia os cristãos. Ele era um perseguidor de cristãos. Ele chegava a participar dos assassinatos. Por exemplo, o de Estevão, como ele mesmo relata, que ele estava presente no assassinato de Estevão. Ou seja, ele perseguia aqueles que seguiam Jesus. Ele os perseguiam. Mas até Paulo ter um encontro com o Senhor. O Senhor encontrou Paulo, na verdade. Ou seja, o Senhor o encontrou. E Paulo teve uma experiência com o Senhor. E o Senhor muitas vezes ele nos chama ao arrependimento. Mas a palavra diz que ele bate a porta. E nós precisamos abrir essa porta para que ele entre no nosso coração. Nós precisamos abrir a porta para que o Senhor traga ao nosso coração arrependimento verdadeiro. Arrependimento que produz vida. Então, falando sobre Paulo, de um homem que perseguia cristãos, para um homem que seguia o Senhor, que adorava o Senhor e que entregou a sua vida pelo Senhor.
Isso é grandioso, porque o amor do Senhor o encontrou. O amor do Senhor o encontrou. E Paulo dá evidências que ele amava o Senhor mais do que sua própria vida. Como o Senhor nos diz que o verdadeiro discípulo o ama acima da própria vida. Então o Senhor, Ele quer que nós o amamos Ele acima da nossa própria vida. E nós temos que entender que não é sobre mim e não é sobre você. Não é sobre o que você fez ou sobre o que eu fiz. É sobre a graça de Deus. Porque Deus, Ele nos diz, pois Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas ele tenha vida eterna. É sobre a graça de Deus. Aquele que crê no Senhor como seu Senhor. De fato, como dono dele mesmo. Ou seja, nós precisamos entregar a nossa vida ao Senhor. Nós precisamos entregar a nossa vida ao Senhor. E isso é dia após dia, todos os dias. Assim como Paulo também dizia, pois o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse sim eu acabo cometendo. Então, por isso a palavra nos diz que nós precisamos renovar a nossa mente dia após dia. Renovar a nossa mente, arrependimento, mudança de mente. Então nós precisamos renovar a nossa mente dia após dia. E não deixarmos sermos levados pelas coisas terrenas, as coisas do mundo. Interessante que quando o Senhor diz, quando a palavra diz arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Mas como assim arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus? Porque aqueles que não se arrependerem não terá parte com o Senhor, ou seja, não irá para o reino de Deus. Mas como assim? Como eu disse, arrependimento, vida, lembra, não esqueça dessa palavra, mudança de mente. Como eu com uma mente terrena posso ir para o reino de Deus? Como eu com uma mente dessa era posso ir para a era que há de vir em Jesus? Entende? É sobre ser um cidadão do reino de Deus, mesmo vivendo aqui na terra. Ou seja, santidade. Como eu disse, não é sobre mim nem você, é Ele quem faz em nós. É Ele quem trabalha em nós. E muitas vezes nós ficamos preocupados, pensando que eu tenho que fazer aquilo outro, mas a gente tem que entender que Ele já fez por nós. Mas quando a gente conhece esse amor, essa graça, nós queremos o buscar pelo amor a Ele. Pelo amor verdadeiro. Isso é muito lindo, isso é muito interessante, isso é profundo. E de ver o que Deus fez através da vida de um cara que se arrependeu verdadeiramente e passou a ser usado por Deus. Ele passou a ser usado pelo próprio Deus a qual ele perseguia. Arrependimento, mudança de mente, ele perseguia, mas agora ele segue o Senhor. Então, por isso o Senhor nos chama ao arrependimento. Dia após dia o Senhor nos chama ao arrependimento. Então, eu trouxe essa palavra que está em Atos capítulo 20, versículo 24, se você quiser abrir a Bíblia aí. Atos 20, 24. Atos 20, 24. Que na minha Bíblia diz assim. Paulo, ele está dizendo... Vou ler um versículos antes aqui, que diz... no versículo 22. Atos 20, 22. Que diz assim... E agora, levado pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá há de acontecer. Somente sei que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Em nada, porém, considero a minha vida preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Então Paulo, ele já um homem que perseguia, mas agora um homem que é guiado pelo Espírito Santo de Deus. Ele é um homem guiado pelo Espírito Santo de Deus. Ele era um homem conduzido pelo Senhor. Então, isso é incrível, isso é grandioso. Que agora ele já, vidas que se perdiam por ele perseguir os cristãos, agora ele já se entregava a sua vida e ele não se considerava a sua vida mais de valor. Ele não considerava a sua vida mais de valor para servir o Senhor. E Paulo, ele é incrível que ele relata muitas vezes em Atos, ele mesmo se pondo como servo do Senhor. Ou seja, como não ele mais é dono de si, mas o Senhor é dono dele, como servo.
como servo. E muitas vezes nós falamos sempre, nós oramos muito, Senhor, Senhor, mas nós não entendemos o que de fato significa. Mas a gente tem que reconhecer o Senhor, mas de fato entregar também a nossa vida para Ele. Assim como Paulo fez também, e também entregar a nossa vida para Ele. Então, é necessário também e é incrível também olhar aqui que Paulo fala assim, contanto que cumpra com alegria. Paulo, agora a alegria dele não está condicionada mais para ele mesmo, mas a alegria dele está condicionada para o Senhor, com os olhos voltados para o Senhor. Então a alegria dele não é mais ele, mas satisfazer a vontade do Senhor. A alegria dele é a alegria do Senhor. Isso é grandioso, porque a todo tempo o Senhor nos chama a não olhar para nós, não olhar para a nossa capacidade, mas olhar para Ele, a olhar para a grandiosidade dEle, a olhar para a graça dEle. Isso é grandioso demais, isso é maravilhoso, porque é diferente do pensamento do mundo, como eu disse, é diferente do pensamento. A gente precisa mudar de mente, porque não é a mesma mentalidade do mundo caído, não é mais essa mesma mentalidade. Porque antes eu tinha que conquistar minhas coisas, eu tinha que correr atrás das minhas coisas, mas coisas que no final me levavam à morte, coisas que no final me levavam ao inferno. Mas agora não, eu olho para o Senhor, pois Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele também nos diz que não há condenação, a palavra também nos diz que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então agora ele não vive mais olhando para ele mesmo, ele vive olhando para o Senhor. Mas é interessante que mais acima nós vemos que não é porque ele está vivendo para o Senhor que que vai ser somente facilidade sobre a vida deles, mas que também haveria tribulações, prisões. E Paulo, mais atrás a gente pode ver que Paulo foi apedrejado. Paulo, ele foi apedrejado e quase que ele foi à morte, por ele pregar a palavra de Deus, por ele levar o evangelho do Senhor Jesus. E isso é lindo, do jeito como Deus escolhe os loucos para confundir os sábios, como a palavra diz. Deus escolheu um cara que o perseguia. Isso é lindo, cara, porque nos mostra que não é sobre o que eu já fiz, não é sobre o meu passado, porque o Senhor, Ele quer não apenas perdoar os nossos pecados, mas curar toda a nossa alma, todo o nosso passado. O Senhor, Ele quer te curar, Ele quer me curar, Ele quer curar todos nós. Ele quer fazer a obra dele em nós, mas nós precisamos também entregar e abrir o coração para que Ele faça a obra dele em nós. Nós precisamos buscá-lo de todo o coração e entender que a nossa vida não mais é nossa, mas é dele, porque Ele comprou a nossa vida com o seu próprio sangue. Ele comprou a nossa vida com o seu próprio sangue. E a palavra também nos diz para a gente não nos apegar ao nosso próprio entendimento. A gente não deve se apegar ao nosso próprio entendimento, mas permanecer firmes e perseverantes na palavra do Senhor. Eu sou o que Ele diz que eu sou. E ponto. Nós somos aquilo que Ele diz que nós somos. E nada mais do que isso. Somos pecadores chamados ao arrependimento. Isso que nós somos. Mas nele nós nos tornamos filhos de Deus. Nós nos tornamos filhos e filhos amados, mas também servos do Senhor, para cumprir aquilo que Ele tem para a minha e para a sua vida. Porque Ele nos chama Ele tem propósito para a nossa vida. Não importa o propósito que seja, do jeito que seja, da maneira que seja, Ele tem propósito para a nossa vida. Ele é incrível, porque Ele, além de transformar, de mudar, Ele nos dá um propósito. Que o nosso propósito agora não é voltado mais para mim, não é voltado mais para aquilo que eu quero, para aquilo que eu acho, mas é voltado para a mudança que Ele fez em mim. A mudança de mente, o arrependimento verdadeiro, mudança de mente. Então, continuando aqui, como eu disse que a alegria não está mais voltada, condicionada mais para aquilo que ele quer, mas a alegria dele não está condicionada mais para ele, em satisfazer a si mesmo, mas satisfazer a Deus, dar alegria a Deus. E ele continuando assim, a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus Cristo. Então ele recebeu um direcionamento de Deus. Qual é o direcionamento que ele recebeu? Para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Ele foi chamado para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Qual é o evangelho do Senhor? Pois o Senhor, como eu disse no começo, nos amou.
E ele, por isso, e o amor dele em Cristo Jesus, se entregando o seu Filho por nós. Mas não para que possamos continuar da mesma maneira, mas para que possamos mudar de verdade, para que possamos arrepender de verdade. E como um Senhor que é amor e tem um caráter limpo, que poderia nos deixar do mesmo jeito que Ele nos chamou. Não, o Senhor nos chama, como o próprio Jesus nos ensina na palavra, que Ele não vive para Ele, mas Ele vive para a honra e glória do Pai. E a palavra diz que Ele, sendo Deus, não considerou ser igual a Deus, mas a si mesmo Ele se humilhou e foi obediente ao Pai até a morte e morte de cruz. E o Senhor quer que eu e que você sejamos obedientes a Ele. Sejamos obedientes. É necessário obediência da nossa parte. Assim como Paulo, sabendo que ia passar, sabendo que o esperava, que era prisões e tribulações, mas ele continuou em obediência ao Senhor, porque a vida dele não mais importava para ele, mas a vida dele era já do Senhor. A vida dele já era do Senhor. Ele já tinha entregado a sua vida ao Senhor. E será que de fato nós temos entregado a nossa vida de fato para o Senhor? Será que de fato, ou tem coisas que ainda interferem na nossa relação com o Senhor? Será que nós ainda estamos olhando para nós ou olhando para Ele? Nós precisamos olhar para o Senhor, ter uma mente transformada e renovada no Senhor. Não viver mais de achar, mas viver de firmamento que é a palavra de Deus. Nós precisamos viver de palavra de Deus, de relacionamento. E nós podemos ver que esse relacionamento, a oração, a jejum e a palavra. Porque Paulo, na prisão, ele orava na prisão. À meia-noite, Paulo orava e louvava o Senhor. Ou seja, à meia-noite, eu e você, na pandemia, devemos orar e louvar o Senhor. Não falo meia-noite, não importa o horário, mas não importa a situação que nós estamos vivendo. Eu e você orando e louvando o Senhor. Não importa a situação, as mortes que estão acontecendo, mas nós vamos orar para aquelas pessoas, cara. Nós vamos continuar e perseverar no Senhor, chorando com os que choram e sorrindo com aqueles que sorriem também, mas também trazendo conforto aos corações, sendo luz, mas aquela luz que o Senhor nos chamou para ser, ou seja, tendo um caráter separado das trevas, tendo um caráter de Cristo Jesus, tendo o caráter dele. E o Senhor nos chama para ser luz, ou seja, para mudarmos de mente, porque antes eu e você nós éramos trevas, mas agora o Senhor nos chamou para ser luz, para sermos luz no Senhor. E isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso, porque é basicamente eu entregar e confiar. Eu me entregar aos pés do Senhor Jesus. Lembrando daquela mulher que ela se derramou aos pés de Jesus. E como assim? E o Senhor Jesus disse para ela: a sua fé o salvou. Ou seja, ela se derramou, ela produziu frutos de arrependimento. Ela mostrou que a mente dela estava mudada e ela se pôs aos pés de Jesus. Se quebrantou aos pés de Jesus. Ela mostrou que ela estava arrependendo ao Senhor e o Senhor disse: a sua fé o salvou. É a fé no Senhor, é sobre permanecer na fé e arrependendo dia após dia. Nós precisamos arrepender todos os dias, pois infelizmente todos os dias nós erramos contra o Senhor. E todos os dias nós precisamos ter a nossa mente renovada no Senhor. Todos os dias. E mostrando mais à frente agora, Paulo, em Atos, capítulo 22, versículo 17. Atos 22, 17, se vocês quiserem abrir Atos 22, 17. Na minha Bíblia diz assim: depois que aconteceu essa conversão de Paulo, depois que Jesus o encontrou, depois que ele ficou por um período cego, e Ananias veio e pôs a mão sobre Paulo, e ele voltou a enxergar. E houve arrependimento, como eu falei, verdadeiro em Paulo. E depois disso, ele, no versículo 17, diz assim, de Atos 22, 17: voltando eu para Jerusalém, quando orava no templo, achei-me em êxtase. E vi aquele que me dizia:
apressa-te, sai logo de Jerusalém, porque não receberão o teu testemunho a meu respeito. Eu respondi: Senhor, eles bem sabem que eu lançava na prisão e açoitava nas sinagogas os que criam em ti. E quando o sangue de Estevão, tua testemunha, se derramava, eu também estava presente, aprovando sua morte, e até guardei as roupas dos que o matavam. Então o Senhor me disse: vai, eu te enviarei para longe aos gentios. Paulo estava falando para o Senhor: Senhor, já aconteceu tudo isso na minha vida, Senhor. Eu já fiz tudo isso na minha vida, Senhor. Eu já pequei contra ti, Senhor. E quando apedrejavam Estevão, eu estava lá presente, Senhor, fazendo parte, Senhor. Mas e o Senhor fala com Paulo para ele ir: te enviarei para longe aos gentios. E o Senhor fala com Paulo: não é sobre você, é sobre a obra que eu fiz na cruz. Não é sobre você, não é sobre aquilo que você já fez, é sobre você ter a mente mudada e dar testemunho de mim, dar testemunho do Senhor. Era para Paulo dar testemunho daquilo que o Senhor fez na vida de Paulo. E isso é o grande amor do Senhor, que nos mostra que não é sobre nós, a cada dia não é sobre nós, é sobre o Senhor, é sobre a obra que Ele fez em nós. Então, nós podemos observar também que ele estava pensando no passado, ele estava remoendo o passado. E remoer tristeza, como eu disse, não é arrependimento, mas mudança. E Paulo, depois nós sabemos de tudo que aconteceu através da vida de Paulo. Mas tudo que acontecia através da vida de Paulo não era Paulo fazendo, era o Senhor fazendo através da vida de Paulo. Era o Senhor quem curava através da vida de Paulo. Era o Senhor quem guiava os passos de Paulo. Como nós podemos ver que Paulo, ele também era impelido pelo Espírito Santo de Deus. Ou seja, o Espírito Santo de Deus não só levava ao que ele tinha que falar, mas também às vezes que ele devia permanecer calado. E nós queremos nos posicionar diante de tudo. Nós queremos nos posicionar diante de todas as coisas. E às vezes o Senhor quer que nós ficamos calados. Mas também, assim como às vezes Ele quer que nós também nos posicionemos diante das situações. Então, permita que o Senhor arrume tudo dentro de você. Nós precisamos permitir que o Senhor ele entre no nosso coração e transforme tudo dentro da gente. Nós precisamos abrir o coração para o Senhor. Nós precisamos deixar que o Senhor faça como fez na vida de Paulo. Mude todas as coisas, tire tudo de lugar, o passado, o presente e o futuro também. Porque o passado, agora eu entreguei tudo para Ele. Nós devemos entregar tudo para o Senhor, o passado, o presente e o futuro. Não só os pecados, mas também os traumas, as dores, que infelizmente são coisas que a gente não percebe, mas interferem na nossa vida. Interfere sim na nossa vida, as coisas que a gente passou, infelizmente. Porque às vezes a gente não abre o coração para o Senhor, para contar para o Senhor, assim também como Paulo fez. Senhor, eu já fiz isso, eu já fiz aquilo, Mas o Senhor, não é sobre você, não é sobre você, não é sobre aquilo que você fez, não é sobre aquilo que você já passou. É sobre mim. Eu vou te curar, eu vou transformar, eu vou fazer do teu futuro um novo futuro. Vai e pregue, vai, dê testemunho daquilo que eu fiz na sua vida. Isso que o Senhor chama para ir, não olhando para o passado e o futuro pertencendo a Ele, sendo guiados por Deus, sendo guiados por Ele, não pelos meus desejos, não pelas minhas vontades, mas pelo próprio Deus, pelo próprio Deus. E é difícil a entrega. Eu reconheço, entendo que entregar, abrir mão de tudo, às vezes é difícil. Porque nós olhamos muito para nós mesmos. Nós olhamos muito
E quando vem um momento de dificuldade, um momento de tristeza, de sentimentos diferentes, adversos, nós olhamos para nós, olhamos para os nossos sentimentos, e nós acabamos não fazendo como Paulo, não colocando a nossa alegria, a nossa expectativa no Senhor. Nós precisamos colocar a nossa alegria, a nossa expectativa no Senhor, não em nós, porque nós falhamos. O ser humano falha, mas o Senhor jamais falha. O amor dele jamais falha. E o que aquele que perseguia, como eu falei, passou a amar e passou a amá-lo e amá-lo verdadeiramente. Nós podemos ver que ele amou verdadeiramente, pois o verdadeiro amor lança fora todo medo. E Paulo, sem medo, dizia e entregou sua vida pelo Senhor. Ele entregou a sua vida pelo Senhor, mas porque antes o Senhor o entregou a vida por mim e por você também. Então eu quero fazer essa reflexão. Será que nós temos arrependido de verdade todos os dias? Será que nós temos arrependido de verdade? Não é o choro, é a mudança de mente, é a mudança de atitude. É isso que é necessário para nós. Porque o Senhor, Ele não vai buscar uma igreja que não é santa. Ele vem buscar uma igreja santa e preparada. Ele vem buscar uma igreja santa e preparada para a sua volta. Então nós precisamos nos preparar a cada dia. A cada dia nós precisamos estar à espera do Senhor e viver todos os dias como cidadãos do céu, como cidadãos do reino de Deus. Todos os dias. Todos os dias nós precisamos fazer isso. E tem dias que são difíceis, sim. Tem dias que vêm as dificuldades, as tribulações. Mas nós precisamos continuar no Senhor, pois somente há vida eterna no Senhor. Porque somente há um caminho no Senhor. E o amor nós só podemos encontrar em Deus. Nós só podemos, aquilo que preenche o nosso vazio só podemos encontrar em Deus, pois é Ele quem preenche o nosso vazio. É Ele quem nos preenche. E será que nós temos amado o Senhor de verdade? Nós precisamos amar o Senhor de todo o coração e confiar também no Senhor de todo o coração. Mesmo em meio a tudo que a gente vê, todo o caos que a gente vê, nós precisamos confiar no Senhor de todo o coração. Precisamos confiar nele, não apoiar em nós mesmos, não no que eu acho, não no que eu penso, mas apoiar nele, na palavra dele. O Senhor vai voltar, o Senhor voltará, e eu preciso estar pronto para a volta do Senhor. Nós precisamos estar pronto para a volta do Senhor. Nós precisamos nos renovar no Senhor todos os dias. Nós precisamos crer, nós precisamos ter fé no Senhor. Nós precisamos arrepender de verdade todos os dias. Nós precisamos disso, porque o Senhor, Ele fez todas as coisas com amor. Todas as coisas Ele fez com amor, e Ele viu que era bom, porque foi Ele quem fez, e foi Ele quem fez tudo com amor. Foi o Senhor quem fez, e o amor não inveja. Sobre todas as coisas temos em nós o amor. O amor acima de tudo por Deus, e também ao nosso próximo como a nós mesmos. Nós precisamos amar. E nós podemos ver também o que está acontecendo no mundo. É morte, é pais matando filhos e filhos matando os pais. Porque o Senhor também nos disse que o amor de muitos se esfriará. E de fato tem se esfriado o amor. De fato tem se esfriado o amor. Será que nós temos dedicado tempo às pessoas que estão ao nosso redor? Será que nós temos dedicado o amor, entregado o amor às pessoas que estão ao nosso redor? Será que nós temos descansado e confiado de fato no Senhor? É necessário amor ao nosso coração. É necessário amor. É necessário a gente parar de olhar também para o próximo e julgar também. Porque se da maneira que nós julgamos, também seremos julgados da mesma maneira. Se eu olho com as pessoas pelo olhar da graça, é pela graça que eu vivo. Mas se eu olho pelas pessoas com o olhar da lei, mas o Senhor não veio para acabar com a lei, mas que nós possamos cumprir ela em graça, pela sua graça. E falta amor na nossa igreja. Falta amor na igreja do mundo. Falta amor, porque nós pensamos que ser igreja é somente estar aqui. E nós também temos que entender a importância de estar aqui.
Porque se eu sou um corpo, eu faço parte de um corpo, eu amo estar em união. Eu amo estar em união com o meu próximo, eu amo estar em união com a igreja do Senhor. Porque eu sou um corpo, mas que tem a mente do Senhor. A mente é o Senhor. Por isso diz o arrependimento é ter a mente do Senhor. É ter a mente de Jesus. Porque Ele é a mente, Ele é o cabeça e nós somos o corpo do Senhor. E tem muitas pessoas que estão perdidas, nós esquecemos dessas pessoas, porque nós acabamos olhando para o pecado delas, mas nós esquecemos que nós também temos um passado, assim como Paulo também tinha um passado. E Paulo, ele pregava para os gentios, mas não somente para os gentios, também para os judeus. Ele pregava para todo tipo de pessoa, porque ele entendia que é sobre a graça de Deus, que é sobre o favor imerecido do Senhor. É sobre o favor do Senhor, não é sobre mim ou você, não é sobre aquilo que a minha mão pode fazer, não é sobre eu me apoiar em mim mesmo. Então, nós devemos testemunhar, ser testemunhas do Senhor com ações, com o amor. Nós precisamos produzir frutos de amor, pois toda lei se cumpre com amor. Toda a lei se cumpre com amor. E se tem uma coisa que nós devemos, é o amor. Nós precisamos amar mais. O Senhor nos diz que se tem uma lei importante, mais importante, ou duas no caso, é amar a Ele acima de todas as coisas, não considerando nem a sua própria vida, mas amando Ele acima da sua própria vida, e amar o seu próximo como a sua própria vida, como a ti mesmo. E eu vou falar sobre amor também, que é muito interessante por falar sobre o amor verdadeiro. O amor verdadeiro, ele é paciente, ele é benigno, ou seja, ele pensa bem. O amor, ele não inveja, não se vangloria, não se ensoberbece, não se porta inconvenientemente, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal. O amor não se alegra com a injustiça, não se regozija mas se regozija com a verdade, ou seja, se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha. Mas as profecias cessarão, as línguas desaparecerão, o conhecimento passará, pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Agora vemos em espelho, de maneira obscura, então o veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido por Ele. Agora permanecem essas três coisas: a fé, a esperança e o amor. Mas o maior deles é o amor. O maior deles é o amor, porque o Senhor fez todas as coisas, Ele criou todas as coisas com o amor, e o Senhor viu que era bom porque Ele fez com amor. O Senhor, Ele fez com amor, e Ele viu que era bom, mesmo o homem que Ele criou. Mas depois o homem que caiu, quando olhou para si mesmo, o homem caiu. Mas com amor, o Senhor se entregou novamente por mim e por você, com amor. E nós somos salvos pela graça, pelo amor de Deus, mediante a fé. E a fé não vem de mim, não vem de você, e até a fé vem do Senhor. O amor vem do Senhor, porque eu amo, porque primeiro Ele me amou. Eu somente o amo porque primeiro Ele me amou. Somente por isso que eu amo. Somente por isso que você ama. Por causa dEle que nós amamos. É somente por causa dEle. E falta amor. Falta amor. O amor não tem inveja. O amor não pensa mal de quem que seja. E se eu conheço em parte agora, eu conhecerei plenamente, assim como Ele me conhece. Assim como Ele me sonda, eu conhecerei. De todo o meu coração eu o conhecerei. Porque Ele me chama para viver em amor. Porque na era que adivinha em Cristo Jesus, a era é o amor quem reina. É Ele quem reina. É o Senhor quem reina em amor.
Então arrependa, porque o reino de Deus é chegado. E se você não vive como viveremos no reino de Deus, você também não irá para o reino de Deus. Porque é necessário o amor para ir para o reino de Deus. É necessário amar para ir para o reino de Deus. Sobre todas as coisas, sobre a fé, sobre a esperança, o maior delas é o amor. Por isso que o Senhor diz que no final dos tempos o amor se esfriará. Mas em nome de Jesus, o meu amor, o seu amor não vai se esfriar. Porque o meu amor não é baseado nem em mim mesmo, o meu amor é baseado no Senhor. O meu amor não é voltado olhando para mim, mas meu amor é voltado para a honra e glória do Senhor. É eu viver para a honra e glória do Senhor Jesus. Por isso que nós estamos aqui, para adorá-lo, para amá-lo acima de todas as coisas, de tudo e de todos. É por isso que nós estamos aqui, para amar o nosso próximo, quem quer que seja. A igreja lavada do Senhor, ela não julga, porque sabe de onde, da lama que o Senhor tirou. Porque sabe da lama que o Senhor tirou. O Senhor me tirou da lama. Assim como eu creio que se você que está aí não conhece o Senhor, Ele vai te tirar da lama. Ou se você que conhece do Senhor, Ele te tirou da lama também. Mas Ele quer te lavar por inteiro. Ele quer que nós possamos ser convertidos de verdade e arrependemos de verdade. Tenhamos a mente dele de verdade. Não olhamos para pessoas e julgamos, mas olhamos para pessoas e amamos como ele fez. Como eu disse daquela mulher que se prostrou aos pés delas e ele disse: a sua fé o salvou. É a fé quem salva. É a fé do Senhor que nos salva. É a fé no amor dele. É a fé de que ele se entregou de fato por nós. É isso que nos salva. É o amor de Cristo. Então por que nós não viveríamos em amor aquele que está no nosso lado todos os dias? Por que nós não viveríamos em amor? E na palavra do Senhor diz, um certo homem pergunta ao Senhor: Senhor, como poderia eu alcançar o reino de Deus? E o Senhor disse, como eu tinha falado: amar a Deus acima de todas as coisas e a mim como a ti mesmo. E o homem pergunta: mas como eu faço isso, Senhor? Como eu amo, Senhor? Quem é o meu próximo, Senhor? Ele perguntou: quem é o meu próximo? E o Senhor o disse: o homem que foi assaltado, espancado, se encontra ao chão de uma estrada. Passa por lá, passa por lá um fariseu, ou qualquer homem que seja, mas passa por lá um samaritano, e o ajuda, e o estende a mão. Passa diversos homens e não o ajuda, mas passa um homem, e o estende a mão, e o leva para um aposento, e paga sobre todos os suprimentos que ele precisa. Esse homem, o amor verdadeiramente seu próximo. Pois próximo é qualquer uma pessoa que está do nosso lado. O próximo não é pessoa específica, pois o Senhor nos diz: amai ainda mais os vossos inimigos. Isso que o Senhor nos diz: amai ainda mais os vossos inimigos. E o Senhor nos diz para tratá-los como queremos ser tratados, e abençoar aqueles que nos amaldiçoam, e orar por aqueles que nos perseguem. Isso o Senhor nos diz. Porque o Senhor, Ele é amor, cara. O Senhor, Ele é amor. Mas se você não se render a esse amor, cairá sobre ti a ira de Deus. Porque Ele te chama ao amor. Porque Ele te chama para mudar. Ele te chama para ser um cidadão do reino de Deus. Ele te chama para ter um caráter de luz. Ele nos chama dia após dia. E muitos infelizmente não escutarão. E muitos, por não viver em amor, chegará um dia e perguntará: Senhor, Senhor, eu fiz isso no teu nome, eu fiz aquilo no teu nome. Mas o Senhor dirá: aparta-vos de mim, pois eu não vos conheço. Mas eu quero conhecer o Senhor plenamente como Ele me conhece. E para isso é necessário que eu viva em amor, que você viva em amor. Por quem quer que seja. Como o Senhor no jardim nos cultivava, cultivemos nós o amor agora para a honra e glória de Deus. Para a honra e glória de Deus. Que não possamos viver como aqueles mestres da lei, ou como os fariseus, que sempre olhando para o próximo julgando, ou aqueles que eram como sepulcros caiados, preocupados com o exterior, com o que estava mostrando, mas por dentro estava vazio, não estava cheio do Espírito Santo de Deus, não estava cheio de Deus, não estava cheio do amor de Deus. Mas ao contrário, o Senhor usou o homem que o perseguia. Aquele homem que o perseguiu, o Senhor
o encheu do Espírito Santo. O Senhor o encheu do Espírito Santo de Deus, e ele era conduzido pelo Espírito Santo de Deus. Não era mais ele quem vive, mas Cristo vivia nele. E que assim seja, que Cristo viva em nós, que o Senhor Jesus Cristo viva em mim e em você. Que nós não possamos viver mais como cidadãos dessa era, com o caráter dessa era, mas com o caráter de Cristo, com o caráter que há de vir em Cristo Jesus, com o novo caráter do Senhor. E Romanos 12, glória a Deus. Portanto, Romanos 12, capítulo 12, versículo 1 em diante, que diz assim, 1 e 2. Portanto, rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas que se transformem pela renovação de vossa mente, pela renovação na nova era, pela renovação do reino de Deus. E o Senhor nos diz: meu filho, eu não quero mal nenhum para você. Meu filho, não tenho meu mal querendo para você, pois eu só tenho planos bons para a sua vida. Eu tenho planos de vida e não de morte. É isso que o Senhor quer para nós, vida e não morte. Querer eu, o Senhor diz, algum mal para ti, meu filho. Eu que vos criei do pó da terra, eu que o meu filho entreguei por ti. Querer eu algum mal para ti? O Senhor, Ele quer o nosso bem. Ele quer que vivemos a boa, perfeita e agradável vontade dEle. Nós precisamos entregar como sacrifícios vivos ao Senhor. Não somente dizer eu sou cristão, mas ser de fato cristão. Não somente no dizer, mas com a própria vida e amar. Muitas vezes nós estamos preocupados mais em discutir teologia A ou B. Esquecemos do amor de Deus. Esquecemos que é sobre o amor de Deus, que é com amor que Ele fez todas as coisas. Esquecemos que é com amor que Ele nos salva e nos salvou. É somente o amor. Às vezes nós estamos na presença do Senhor e acabamos voltando os olhos para nós mesmos. Mas para a gente viver a presença do Senhor, viver o Senhor, é voltando os olhos para Ele. Ele quer nos curar. Ele quer curar o meu e o seu coração. Ele quer curar o mais profundo do nosso ser. Mesmo que o inimigo acuse, como o Senhor Jesus Cristo no deserto: se tu és filho de Deus, Ele, entre tantas outras coisas, pula desse monte, faz aquilo outro, mas não é sobre as acusações, é sobre a palavra de Deus, é sobre o que a palavra de Deus me diz, sobre o que a palavra de Deus nos diz, é sobre firmar na rocha que é o Senhor Jesus, é sobre firmar na rocha que é o Senhor Jesus, é sobre ter um coração manso e humilde como o dele. Como diz a palavra, tenha a mesma atitude que houve em Cristo Jesus. Humildade, amor, obediência. Pois em direção à cruz Ele diz: aparta-vos de mim, se possível, esse cálice, Pai, mas que contudo seja feita a tua vontade. Ele continuou em direção a Deus, por amor, acima de tudo ao Pai, por amor a nós. Então é sobre o amor redentor de Cristo Jesus, é sobre o amor de Deus. Então arrependemos nós enquanto ainda há tempo, mudamos nós de mente em nome de Jesus enquanto ainda há tempo. Arrependimento é mudança de mente, e com a mudança de mente vem a mudança de atitude. Se você se diz arrepender e não mudou de atitude, você não se arrependeu. Porque o arrependimento verdadeiro muda as nossas ações. Nossas ações é mudadas com arrependimento verdadeiro. Quando nós temos arrependimento verdadeiro, nós produzimos frutos dignos de arrependimento.
Mas não somente frutos dignos de arrependimento, mas também vivemos pelo fruto do Espírito Santo de Deus. Não pela obra da nossa carne, mas pelos frutos do Espírito Santo de Deus. E te dizer que também tem dias difíceis. Tem dias de prisões, tem dias de tribulações, como Paulo diz. Mas, entretanto, em nada, porém, considero a minha vida preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. O testemunho do Evangelho da graça de Deus. Então não consideremos nós mais a nossa vida de valor, senão para viver Jesus. Precisamos nos consertar. Precisamos aparar todas as brechas, pois o Senhor vem pegar aqueles que estão preparados para Ele. Preparados. Precisamos nos preparar, nos prontificar para fazer a obra de Deus, porque infelizmente tem muitas pessoas ainda. O Senhor nos diz que grande é a colheita, mas poucos são aqueles que estão para fazê-las, para colher as almas, sabe? Poucos são os agricultores do Senhor, sabe? Aqueles que estão para trazer as almas para a igreja, trazer as almas para fazer parte do corpo de Jesus, do corpo de Cristo. Pois o corpo é dele, não é meu e nem seu. O corpo é de Jesus. Ele é o verdadeiro e bom pastor. E o pastor que deu a vida pelas suas ovelhas. Ele é o verdadeiro pastor, ele é o bom pastor. É Ele. Ele só quer o bem para mim e para a sua vida. E o Senhor nos diz também a palavra do Senhor que a provação de vossa fé produz perseverança. E talvez tenhamos passado momentos de aprendizado, de provação de fé, mas que provará perseverança. Acontecerá perseverança em nome de Jesus na minha e na sua vida. Perseverança. Precisamos continuar. Precisamos continuar. E Paulo, em Atos 24:15, diz assim: tenho esperança em Deus, como estes mesmos também esperam, de que há de haver ressurreição, tanto dos justos como dos injustos. Por isso, sempre procuro ter uma consciência limpa, tanto para com Deus, tanto para com os homens. Procuro ter uma consciência limpa, tanto para com Deus, tanto para com os homens. Pois tudo é impuro para aquele que é impuro, mas tudo é puro para aquele que é puro. Então se você olha para as pessoas, pô, essa pessoa é impura, não, você também é impuro. Você também ainda é impuro. Nós precisamos ser purificados pelo Senhor. E de fato, verdadeiramente ter a mente renovada pelo Senhor. Ter a mente de fato renovada por Deus. E em Tito, 1 Tito capítulo 1, na verdade, versículo 15 diz assim: todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os corrompidos e descrentes. Antes, sua mente e sua consciência estão contaminadas. Professam conhecer a Deus, mas negam pelas suas obras, sendo abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Professam conhecer a Deus, mas não conhecem, pois Deus é amor também. Então, vamos parar para analisar, gente. Vamos olhar para o Senhor e pedir que o Senhor nos conserte. Senhor, coloca-me diante de Ti. Apara todas as brechas que tem que ser aparadas, Pai. Conserte-me, Pai. E prepara-me, Senhor, para que nós sejamos irrepreensíveis em santidade para o grandioso dia do Senhor. Para que sejamos preparados à sua espera. Aquele que vive como cidadão do reino dos céus, cidadão do reino que há de vir, espera o reino que há de vir. Espera o reino que há de vir. Nós, eu e você, nós temos muita coisa que consertar diante do Senhor. Nós temos muitas coisas que mudar diante do Senhor, que melhorar diante do Senhor. Então, conserte diante do Senhor. Ele abre o coração para o Senhor, para que o Senhor o conserte, para que o Senhor faça a obra de fato em você. Muda de mente com palavra, oração e jejum.
A oração não é sobre você, é você estar olhando para o Senhor. Senhor, eu sou dependente do Senhor, eu dependo do Senhor de todo o meu coração, eu dependo do Senhor de todo o meu ser. Por isso eles oravam. Em Atos nós podemos dizer que eram homens de oração, pois eles sabiam que dependia totalmente do Senhor. Eles sabiam que eles eram totalmente dependentes do Senhor, e não era da força do seu próprio braço, mas era da dependência do Senhor. Por isso que as grandes obras aconteciam através da vida deles. O Senhor fazia através da vida deles. E em nome de Jesus, que o Senhor faça através da nossa vida. Que o Senhor alcance os que estão perdidos através da nossa vida. Que o Senhor alcance os que estão perdidos através da minha e da sua vida. Mas que nós possamos continuar em humildade. Em humildade no Senhor. Em humildade. Não olhando para nós mesmos, mas olhando para o Senhor. Porque não é eu ou você quem faz, é Ele quem faz. Então, devemos parar nós de viver nas impurezas, mas pedir que o Senhor nos purifique. Para que nós olhemos para todas as pessoas, quem for que seja, e pararmos de olhar julgando, mas olhar com amor. E pela graça de Deus, pois pela graça também nós somos salvos. Amém? Então, oro ao Senhor, Senhor Jesus, peço ao Senhor que essa palavra dê fruto ao coração de cada uma pessoa.